sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Tá com pau, doido! Fala galera, beleza? Vocês mais uma vez aqui no nosso canal Papo Nada Sério, no nosso vídeo da semana. E hoje, dando prosseguimento ao segundo vídeo da nossa série, beleza? Que conta todo o início do processo que envolve o Brasil, desde a sua suposta criação até aquele processo, um processo conturbado que a gente vai ver hoje, de independência política e administrativa do Brasil em relação a Portugal e ao Gales. É hoje com alguns detalhes interessantes e todo esse processo que envolveu esse trâmite, esse fato relevante. Beleza? Ok? Mas por enquanto a gente está aqui contando com vocês, com sua inscrição, quem ainda não é inscrito, com os seus likes e os seus comentários no final desse vídeo também. E outra coisa importante é vocês compartilharem o vídeo de hoje com quem quer que seja, amigo, familiar, periquito, papagaio, tudo que vocês tiverem direito. Mas não esqueçam, beleza? Então hoje, o vídeo da semana, no processo de independência do Brasil, tema: o preço para se quebrarem os cordões de Portugal. Já já a gente volta. Independência! Ou morte! 7 de setembro de 1822. Tá aí. Essa foi a data, né, em que efetivamente se dá, né, o grito, ou referenciado grito do Ipiranga. Aquele que torna o Brasil política e administrativamente independente de Portugal. Não estranhe porque eu coloco entre aspas não, porque tem alguns detalhes interessantes em relação a essa questão em si. Toda vez que eu falo de independência do Brasil, eu coloco entre aspas por conta de todo um histórico, né, que nós temos de 1822 para cá, nesse contexto em que o Brasil, um trocado de miúdos, apenas faz a transferência de propriedade de Portugal para uma outra nação estrangeira, e vocês vão entender por quê no decorrer do nosso vídeo também, certo? E como eu disse para vocês na introdução, alguns pontos e fatos importantes, tá? Que combinam bem com esse processo do 22, do 7 de setembro, ainda estou com a data do 22 de abril na cabeça, o vídeo anterior, do 7 de setembro de 1822, tá? A gente vai tentar fazer como a gente fez lá no outro vídeo, ver os prés e os prós, os prés e os depois, em relação a essa questão, tá? Nós não podemos deixar de falar sobre esse processo de separação do Brasil de Portugal sem antes analisarmos todo o contexto, né, envolvendo esse fatídico, né, e tão cultuado dia. Eu digo fatídico porque de fato foi um processo praticamente unilateral que deixou de lado, né, à margem toda uma população necessitada para se beneficiar toda uma elite em torno disso aí, tá? E vocês vão entender por que eu estou colocando esse aspecto, ok? Beleza, então? Então vamos começar a analisar desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, lá em 1808, né? Quando o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e se torna a própria sede do Império Português, ou do Reino de Portugal, por conta de alguns detalhes, né? Uma questãozinha chamada de bloqueio continental, a fuga, né, antes da invasão francesa aos domínios, às terras portuguesas, e aí a família real vem para cá. Isso desenvolve todo um processo. E aí vocês vão entender mais à frente por que, tá, que a chegada da família real no Brasil em 1808 foi um marco importantíssimo, principalmente nas relações comerciais e no crescimento comercial de muita gente naquela época, porque rompe-se o pacto colonial, onde os colonos brasileiros só poderiam ter tratos, tá, econômicos, financeiros, com o governo de Portugal, com sede lá em Lisboa. E agora não fazia mais sentido o Brasil ser uma colônia, continuar sendo uma colônia, uma vez que, vamos dizer assim, a força motriz
tá? O cérebro do governo luso está no Brasil. O Brasil seria agora uma sede, seria reino, como disse no início, associado a Portugal e Algarves. E aí começa todo esse processo importante. Enquanto isso, em Portugal, tá? As cortes passam então a obedecer às determinações da França. Napoleão invadiram Portugal, assim como invadiram a Espanha, beleza? E enquanto isso, São e Salvo, Dom João e a família real estão no Brasil, deliberando, né? Governando, mantendo viva a chama do governo português, tá? Do Império Português aqui no Brasil. Beleza? E muitas coisas acontecem em relação a isso. Mas eis que Napoleão leva um pontapé na bunda, tá? Nos seus domínios constituídos na Europa, deixa de ser imperador, né? É exilado numa ilha lá no Pacífico e as cortes portuguesas reavêm o poder em 1821 com a chamada Revolução do Porto. A Revolução do Porto faz com que as cortes retomem o poder em Portugal, as cortes portuguesas, inclusive expulsando o administrador britânico, que após a derrota de Napoleão em 1815 se estabelece, tá, como um principado sob o domínio da Inglaterra. Esse administrador fica lá durante esse tempo, só que as cortes portuguesas retomam o pleno controle de Portugal e agora exigem o retorno de Dom João para Portugal, sob risco de perder o seu direito de coroa, o seu direito de rei lá em Portugal, se não voltasse para lá. E aí tem aquela questão. Ele deixaria agora o Brasil, teria que sujeitar uma Constituição em Portugal, porque uma coisa que não abriria mão às cortes portuguesas é que o próprio rei Dom João ele jurasse a nova Constituição estabelecida e reinasse de acordo com essa Constituição. Vale lembrar que Portugal foi um dos últimos reinos absolutistas a se desfazerem, tá, na Europa. E basicamente feito se desfazer aqui no Brasil por imposição justamente dessas cortes portuguesas que haviam retomado o poder lá e exigia a volta do seu governante então. Só que agora ele não faria o que bem entendesse, ele teria que sujeitar essa Constituição. Mas aí veio a questão, deixar o Brasil, que segundo, né, sua bibliografia e até as pessoas que conviveram com ele passou a amar de fato o Brasil e achou muito difícil ter que sair daqui, ter que deixar o Brasil e retornar para Portugal. Mas aí ele pensou rápido, bom, eu vou, mas alguém fica. E logicamente que a bola da vez, Dom Pedro, seu filho mais velho, iria então atuar no Brasil como um príncipe regente, tá? Governando o Brasil, tá? O Brasil se tornaria então um principado, não voltaria à condição de colônia, se tornaria um principado, uma regência sob o domínio de Dom Pedro. E Dom João passou, tem até essa frase, né? Se algum dia o Brasil há de se tornar independente, que se torne em tuas mãos, né? Antes tudo que esses loucos vairados que poderiam então dar cabo de todo um processo de independência e construção de um país. E ele parte então para Portugal, né, sabendo disso. Só que lá ele vê que a realidade é outra, né? E além das cortes passarem a pressionar o príncipe regente Dom Pedro para voltar, tá, para Portugal, o próprio Dom João passa a fazê-lo também, escrevendo insistentes cartas pedindo que ele retornasse, né, sob penas inclusive de ser preso e deportado pelas forças portuguesas enviadas então pelas cortes. E isso, essa vergonha, Dom João não queria que seu filho passasse, nem queria que passasse, tá, a família real, a família dos Braganças. E Dom Pedro insistia em querer ficar no Brasil, mesmo debaixo desses apelos. E as cortes já não estavam mais aguentando a situação, já estavam impacientes com Dom Pedro e mandam, né, correspondências, cartas bem mais pesadas, exigindo o retorno, tá, do filho mais velho de Dom João, Dom Pedro, o príncipe regente, para Portugal. E por alguns instantes ele até pensou nessa possibilidade de retornar de fato. Mas aí é que vem o X da questão, tá? E aí vocês vão entender porque eu disse lá no início do vídeo, porque, de fato, o povão,
ele ficou totalmente fora, né, ou alheio, marginalizado com relação a esse processo da independência. Quem tinha o interesse de que o Brasil se tornasse independente de Portugal? Bom, vou citar um ponto aqui que vocês vão matar a charada logo. Uma das grandes ideias que as cortes portuguesas tiveram e que impuseram isso é que assim que Dom Pedro retornasse para o Brasil, tá, por força de Constituição, a mesma Constituição que jurou Dom Pedro e jurou Dom João, obedecer e segui-la, exigia que o Brasil voltasse à condição de colônia de Portugal. Estão começando a entender? Lembram lá no início, quando eu disse que a família real portuguesa veio para o Brasil, abriu-se os portos, o Brasil agora era sede do governo e ele não teria mais a obrigação de estar sujeito ao pacto colonial, pois não fazia mais sentido ele existir, e que principalmente os produtores e comerciantes poderiam agora comercializar com qualquer país os seus produtos? Pois é. Então, se nós lembrarmos que esses comerciantes, esses produtores, se tornaram a base da elite brasileira ao longo dos anos e que, em comparação ao período colonial, os ganhos que eles começaram a ter eram quase 10 vezes maiores de quando o Brasil era colônia, um retorno à condição de colônia faria com que esses mesmos produtores e comerciantes também perdessem em termos financeiros, porque eles deixariam de lucrar o que estavam lucrando e voltariam àquela condição de colônia. Então, por esses e outros motivos, nós podemos realmente entender que os principais interessados de que o Brasil se tornasse independente de Portugal não era o povão não, galera. O povão nem sabia o que estava acontecendo em torno. Lógico que a mídia, né, a chamada história oficial, sempre joga, né, que por trás de um grande líder ou de um grande salvador, a população emanaria, né, alçando a altos brados que aquela pessoa agisse em benefício da população. Mas, enfim, assim como hoje acontece, naquela época, aqueles que tentavam apoiar, uns poucos, também era massa de manobra. Beleza? E passaram para a história como aqueles que exaltaram o grande feito de Dom Pedro de Borbão, né? Que viria a ser então o Dom Pedro I. Mas nesse aspecto aí, nós podemos entender que de fato a elite tinha um grande interesse que o Brasil se tornasse independente, voltando ao raciocínio. Por isso, eles incentivaram Dom Pedro a de fato ficar no Brasil, né? Logicamente massageando o ego dele, dizendo, o senhor vai ser o nosso imperador, né? Faça a independência, bem melhor que o Brasil se torne independente de Portugal, não voltando à condição de colônia, porque seria um desastre para o Brasil, um desastre para o povo brasileiro. Mas de fato eles estavam defendendo a sardinha deles, pois é, escravocratas, produtores rurais, comerciantes portugueses que aqui estavam também tinham esses interesses, beleza? Ok? E mesmo os deputados brasileiros que deveriam legislar na corte em Lisboa, eles também, ao estarem lá, defendiam piamente o direito do Brasil continuar, né, ou como principado, sendo regido por Dom Pedro, ou que Portugal não exigisse que o Brasil voltasse à condição de colônia. Só que aí o negócio não deu certo, né? Os políticos portugueses queriam sim, vinham com bons olhos o retorno do Brasil à condição de colônia, principalmente lá em Portugal, os comerciantes portugueses querendo vender seus produtos para o Brasil e agora retornando à condição de colônia, eles saberiam que eles poderiam ter esse livre acesso com o mercado brasileiro também vendendo aí os seus produtos, logicamente, certo? Tanto que, a partir desse instante, nós observamos aí movimentos constantes pró-independência. E o primeiro deles foi justamente a questão que levaria em consideração o chamado Dia do Fico, que foi o 9 de janeiro de 1822. Aí vocês já observam que as coisas estão fervendo de fato, estão chegando àquele ápice, aquilo que eles queriam. E essa questão toda que envolvia, né, esse Dia do Fico, né, as alegações de que Dom Pedro queria defender de fato a pátria, o Brasil, o povo brasileiro, ele poderia ter até essa intenção.
Só que ele não foi motivado pelo povo brasileiro. Né? Na verdade, ele foi alçado a essa condição de grande defensor perpétuo do Brasil por conta dos comerciantes, né? Fazendeiros ricos, escravocratas, que queriam manter os seus lucros aí em alta, certo? Ok? Isso aí, de fato, interessava a essas pessoas, tá certo? Tanto que no dia 9 de janeiro, como disse para vocês, a permanência dele no Brasil fez com que, de fato, as pessoas que defendiam a sua permanência, quando eu falo as pessoas, eu digo a elite, tá? Que se formou em torno dele naquele momento, comemorou. E, quase que involuntariamente ou voluntariamente, esse ato se tornou o primeiro passo efetivo para a independência do Brasil. E é importante perceber nesse aspecto aí que a independência do Brasil foi conduzida pelo sucessor do trono português. Porque se Dom João morre em Portugal, como viria a acontecer anos depois, o herdeiro natural seria o próprio Dom Pedro. E aí? Outro impasse criado. Mas naquele momento a elite não queria ver isso. Mas era algo que de fato preocupava, se a gente for observar no aspecto jurídico da questão, até para o Brasil, né, retornar à condição de associado a Portugal poderia ser muito fácil, já que Dom Pedro I, né, era o herdeiro natural ao trono de Portugal. Aí vale, só fazer aqui uma ressalva, uma lembrancinha vaga em relação a isso. Vocês estão lembrados da União Ibérica? Quando o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem nenhum herdeiro direto, e aí foi se procurar parentes distantes e acabaram achando o rei de Espanha, tá? O Dom Filipe II, que exigiu então que ele fosse entronizado ou coroado como rei de Portugal e uniu as duas coroas. Então haveria futuramente no aspecto brasileiro, no contexto brasileiro, essa preocupação também de que Dom Pedro, por ser o herdeiro natural do trono português, morrendo Dom João, ele quisesse fazer a mesma coisa. E aí de que valeria de fato a independência? Se o próprio herdeiro do trono brasileiro, tá, também era herdeiro, aliás, aquele que almejava ser imperador no Brasil era o herdeiro natural de Dom João, herdeiro ao trono português. Pensar na unificação não era loucura, não era nada impossível, era um fato que poderia realmente acontecer, ok? Só sabemos que o desentendimento, né, entre Dom Pedro, que deveria ser o Dom Pedro I, e as cortes portuguesas, agravou ainda mais quando o regente determinou que qualquer decreto vindo de Lisboa, tá, só seria executado depois de sua aprovação, ou seja, de uma simples rúbrica e seguida da palavra cumpra-se, para que pudesse de fato ser efetivado. Caso não, esse decreto não iria entrar em vigor. E na verdade, cá para nós, vários deles acabaram nessa condição de não aceito e não se cumprindo naquele momento. E isso de fato fez com que a rivalidade entre as cortes portuguesas e o príncipe regente só viesse a aumentar, certo? E aí vários outros aspectos são importantes, só que a gente vai falar um pouquinho sobre uma figura que foi determinante para que esse processo pudesse acontecer. Já já a gente volta. Dá uma olhadinha nessa foto aí. Pois é, Dona Maria Leopoldina da Áustria, que anos antes havia se casado com Dom Pedro, tá? E se tornando a princesa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre ela e como ela era importante. Vale ressaltar que, no meio político em que só os homens tomavam a decisão, ela foi importantíssima nesse processo de independência do Brasil. Foi justamente ela, a princesa Maria Leopoldina, que na ausência de Dom Pedro, tá, na corte, tá, no palácio, teve que tomar as maiores decisões pontuais e de maneira muito rápida para que o Brasil, de fato, não cedesse às pressões das cortes portuguesas. Nesse período, tá, Dom Pedro estava em São Paulo, tentando reagrupar, né, o grupo político em torno desse processo, tá, de união, de unificação, para que ele pudesse ter o apoio de boa parte das províncias brasileiras
num eventual processo de independência, ok? E aí, justamente, foi diante das cartas mais ameaçadoras que as cortes portuguesas enviaram ao Brasil, foi ela quem recebeu, e junto com José Bonifácio, que viria a ser o primeiro-ministro de Dom Pedro e patrono da independência, ela convocou o Conselho de Estado exatamente no dia 2 de setembro, 5 dias antes do processo de independência, tá? E sob a sua regência, ela assinou o decreto que declarava o Brasil separado de Portugal. Mas aí pare um pouquinho e pense, ela assinou? Sim, de fato, ela teve que tomar a frente. Não estamos falando de uma simples mulher, não, né? Se vocês pensarem direitinho, ela era filha do rei da Áustria e ela foi preparada desde cedo para se tornar, de fato, não só uma esposa, mas também uma estadista, né? Ela estudou tudo aquilo que um homem que era preparado para se tornar rei, né, ou ocupar um cargo importante, teve que estudar. Ela se preparou de fato, estava preparada, talvez bem mais preparada do que Dom Pedro, para ela sim ser uma estadista. Tanto que ela, em meio a homens, tá, impôs a sua vontade, impôs aquilo que ela julgava ser o correto para o Brasil naquele momento e assinou esse decreto que declarava o Brasil separado de Portugal. Mas você me pergunta, ô cara pálida, mas quem proclamou não foi justamente Dom Pedro às margens do rio Ipiranga? Tudo isso é bonito, é romântico, né? Mas esse decreto, tá, junto com a resposta, né, às cortes portuguesas, já estava pronta nas mãos de Leopoldina. Ela só fez enviar as cartas para Dom Pedro, tá, e o parecer do Conselho de Estado com relação à emergência que havia em ele, de fato, ratificar esse processo de independência. Ao caráter sui generis daquela ocasião, da própria independência em si, se soma o fato de que a independência do Brasil foi tutelada realmente por uma mulher, Maria Leopoldina, em um contexto onde, já citei para vocês, a política era dominada apenas pelos homens, e ela aí se impõe nessa condição e consegue, de fato, assinar esse decreto, ratificado então por Dom Pedro depois, né, 5 dias depois, às margens do rio Ipiranga, numa condição não muito saudável que ele estava, né, já falei sobre isso inclusive num vídeo que eu fiz no ano passado, né, em decorrência do 7 de setembro do ano passado, depois vou deixar a indicação para vocês também assistirem, mas realmente, Maria Leopoldina, a princesa do Brasil, que viria a ser a nossa primeira imperatriz, ela foi importantíssima e decisiva nesse processo. Mas como a gente começou no início, né, o tema do nosso vídeo de hoje diz: a que preço se romperam os cordões para a independência? E é justamente esses aspectos que nós vamos passar a considerar a partir de agora. Que Portugal, de fato, não aceitou incondicionalmente essa independência, isso é fato, certo? Só que muitas vezes o que a história mais lembra foi o preço pago para o reconhecimento dessa independência. Por isso o título aí do nosso vídeo de hoje, né? O preço pago para se desfazer as amarras, né, nesse processo. E aí, quando nós falamos no preço, né, só se refere-se geralmente aos livros de história, só se lembra muitas vezes os pesquisadores, historiadores, dos valores em libras esterlinas. Foram cerca de 2 e 3 milhões de libras esterlinas, dinheiro esse tomado emprestado aos ingleses para que Portugal, enfim, reconhecesse a nossa independência. Por isso, quando eu falo de independência, eu sempre coloco entre aspas, porque se a gente pensar direitinho, o Brasil deixou de ser de Portugal e, tecnicamente, passou a ser dos ingleses. Não à toa, depois disso, vários decretos ou vários acertos, né, oficiais, vários acordos comerciais entre Brasil e Inglaterra são assinados posteriormente. E os ingleses passam, então, a capitanear toda e qualquer investida econômica que o Brasil venha fazer, então, como império. Por isso que eu costumo sempre colocar aqui aspas com relação a esse processo de independência. Porque, como eu disse, em miúdo, se nós trocarmos, o Brasil só trocou de donos. Mas não é desse preço aí que eu quero falar, não, gente.
financeiramente não. Por quê? Embora o 7 de setembro de 1822 tenha sido de fato um grito, um grande momento da independência do Brasil, tá? Alguns outros fatos precisam ser bem esclarecidos, porque se Sul, Sudeste, Centro-Oeste se aceitou bem esse processo e os portugueses abriram mão, precisamos lembrar do preço de vidas que foram pagas, né, em prol de um processo muito mais amplo. Nós falamos basicamente do Nordeste brasileiro, onde Ceará, Maranhão, Piauí e Bahia ainda enfrentavam tete a tete, corpo a corpo, tropas portuguesas para tentar, de fato, efetivar esse processo de independência. E não parou lá não. De fato, esses locais que eu citei, houve luta armada, derramamento de sangue e percas de muitas vidas, principalmente no Piauí. Vocês já ouviram falar da chamada Batalha de Genipapo? Dá uma olhadinha aí. No dia 13 de março de 1823, ocorreu a Batalha do Genipapo. A batalha se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas, João José da Cunha Figueiredo, de manter a região sob o domínio português para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área. As tropas portuguesas lutaram com armas de fogo e os sertanejos com o que tinham, desde machados, facões até arados. Apesar da vitória, os portugueses bateram em retirada, perdendo toda a esperança de ter uma colônia na América, sendo totalmente expulsos. Outro momento marcante que ratifica o processo de independência, tá, no ciclo nordestino brasileiro naquela época, foi justamente o que aconteceu na Bahia, né, onde os baianos se levantaram contra as tropas portuguesas e expulsando-os. No caso dos baianos, de fato, houve uma vitória total. E no dia 2 de julho de 1823, as tropas baianas brasileiras entraram em Salvador em ritmo de axé, brincadeira, mas com muita alegria, porque conseguiram a vitória dessa forma. Vale lembrar que os conflitos na Bahia começaram já no dia 19 de fevereiro de 1822, nas proximidades do Forte São Francisco. No dia 21 de março de 1822, grupos de ativistas atiraram pedras contra os representantes do poderio. Devido à eficaz resistência organizada pelos defensores da independência e o apoio das tropas lideradas pelo militar britânico Thomas Corwin, as tropas fiéis a Portugal acabaram sendo derrotadas em 2 de julho de 1823. Então, só podemos chegar à conclusão de que o processo de independência do Brasil não foi apenas fruto, tá, da determinação de um só homem ou de vários homens que na cúpula da regência, a começar de Dom Pedro I e de outros que o auxiliaram, tornou-se possível. Podemos observar no vídeo de hoje que a intervenção de uma mulher, é isso aí, a Imperatriz Leopoldina, tá? Bravos sertanejos, tá? Que com machados, com foices, com facões foram para cima das tropas portuguesas e mesmo derrotados conseguiram forçar os portugueses a ir embora, e também de uma outra mulher, a figura feminina aí, que comandou algumas tropas baianas para expulsar os portugueses, tá, da região da Bahia, Dali Maria Quitéria. E aí, de fato, se fez a independência. Um processo bem mais longo, bem mais complexo do que simplesmente aquele grito lá nas margens do rio Ipiranga de independência ou morte. Esses sim, Genipapo e Bahia, derramaram o sangue para que de fato esse processo se consolidasse. Beleza? Olha, então esse é o nosso vídeo de hoje, foi o último da série, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, dá o dislike. Mas o dislike também contribui para que nosso canal seja divulgado. Mas de qualquer forma, tentei repassar para vocês detalhes importantes do que realmente veio a envolver o processo de independência política e administrativa no Brasil. O 7 de setembro se tornou também outras datas importantes. O 13 de maio de 1823, lá no Piauí, e o 2 de julho de 1823, lá na Bahia. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, tá? Deixa lá os teus comentários no final, compartilha aí com os teus colegas, teus amigos, teus familiares, e não esquece que sexta-feira, amanhã, a gente vai estar com a nossa live discutindo um pouco mais
sobre esse tema. Gostaram? Então aparece lá no nosso canal do Instagram amanhã a partir das 22h30 e confere também o nosso debate semanal sobre os vídeos que são postados. E na próxima quinta-feira, não perde, fica com a gente de novo, porque teremos mais um vídeo da semana, dessa vez abordando NTI, no Templo do Império. Mais um vídeo. Vocês não perdem por esperar. E eu conto com vocês na próxima quinta, beleza? Então, beijo, abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! E o vídeo de hoje teve o oferecimento de J&M Flowers, tudo em flores artificiais para ornamentar o seu espaço e deixá-lo bem mais harmonioso. J&M Flowers, ligue